E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em Eletrotécnica CA eu vou analisar um circuito RC utilizando a ferramenta Electric Circuit Studio, e vou analisar as formas de onda, de tensão e de corrente neste circuito. Vamos lá? Bom, eu vou fazer algumas configurações, as quais eu acho interessante, nesse aplicativo, para que tenhamos, melhores resultados, na hora da visualização. Bom, então eu vou criar aqui, vou clicar aqui nas propriedades, do meu circuito. Bom, a gente vai analisar o circuito RC utilizando ainda nesse primeiro momento a análise transitória ou, no inglês, o transiente. Aqui ele está com um início em 0 segundos e uma parada em 5 segundos. Eu vou diminuir esse tempo de stop dele aqui de simulação para 1 segundo e eu vou aumentar a quantidade de pontos para 1000 pontos. Isso fará com que eu tenha mais pontos calculados, e na hora da minha plotagem eu vou ter uma curva mais suave, um resultado um pouco mais limpo. Bom, eu posso também fazer alterações na quantidade de casas decimais, precisão que o software utiliza na hora do cálculo. Ele vem por default aqui como 2, ele vai até 10. Eu vou deixar aqui na metade, então a metade de 2 a 10 é 6. Então eu vou deixar aqui na precisão de 6 casas. Não é o resultado que você verá com 6 casas decimais, mas no cálculo interno que ele calcula para poder obter os valores de tensão, corrente e os parâmetros do circuito, ele utiliza 6 casas decimais. Então essas são as alterações que eu vou utilizar aqui inicialmente para esta simulação. Bom, agora então eu vou proceder à montagem do circuito, colocando aqui inicialmente meus elementos. Vou precisar de uma fonte senoidal, vou precisar também de um resistor, de um capacitor e também de um referencial. Todo simulador utiliza um elemento que é o referencial. Sem ele, a simulação não pode ocorrer. Então, agora eu vou posicionar os meus elementos para que então eu possa fazer as conexões. Bom, normalmente em circuitos de eletrotécnica, corrente contínua, corrente alternada, nós utilizamos geralmente malhas quadradas. Nós interligamos todos os elementos formando as malhas quadradas, retangulares, enfim. Em eletrônica, eletrônica analógica, eletrônica de potência, eletrônica digital, muitas vezes você utiliza potenciais. E aí você não interliga todos os elementos de forma direta, mas sim de forma indireta, com os potenciais positivo, negativo e referencial. Eu vou utilizar aqui a montagem tradicional para a eletrotécnica, que é a montagem na malha quadrada, na malha retangular. Para se fazer a conexão entre os elementos, deve-se utilizar a ferramenta Wire, ferramenta de cabeamento. Então basta um toque no origem e no destino. Origem, destino, origem, destino, origem e destino. E aí eu já tenho o meu circuito todo interligado. Uma fonte senoidal, um resistor e um capacitor. É assim que eu vou interligar esses meus elementos, é assim que eu estou interligando esses componentes. E agora eu vou salvar o circuito, para que então eu possa dar seguimento e fazer novas alterações. Bom, para salvar, você pode clicar diretamente em salvar, que ele vai solicitar o nome. Como eu já tinha aberto aqui o arquivo antes, então eu vou salvar como, que eu quero dar o nome aqui de circuito RC. Série V2. Então eu tenho aqui o circuito RC série versão 2. Bom, agora o que eu posso proceder é alterações, como os valores dos elementos e quais as características que eu quero fazer a plotagem, que eu quero obter nas formas de onda para poder visualizar no aplicativo. Bom, a minha fonte senoidal eu quero fazer da seguinte forma. Então, com o meu elemento selecionado, vou até a ferramenta e vou mudar aqui para uma amplitude de 180 volts.
O meu resistor eu vou mudar, né, para o valor de 100 ohms. Então muita atenção que ele vem inicialmente com o padrão K, né? Então você tem que, né, tocar e mudar para ohms. O capacitor, né, eu vou querer para 33 microfarad. Então ele já está em micro, né? Se você quisesse alterar para mili, né, farad, ou nano ou picofarad, né? Então 33 microfarad. Ok, então todos os meus elementos já estão, né, com os valores adequados. Bom, eu agora vou inserir aqui também a instrumentação, né, para visualização de valores instantâneos, né, os meus multímetros. Então eu vou, né, no finalzinho aqui, nos 3 pontinhos horizontais, e vou inserir voltímetro. Mais um voltímetro. E um terceiro voltímetro. Bom, para uma melhor posição, né, aqui do nosso circuito, né, eu vou colocar, né, este voltímetro, né, na posição para ligação, né, vertical. Então eu vou dar um toque, né, e vou escolher aqui a posição para rodar. Né? Então ele vai rodar, aí agora eu vou poder ligar em paralelo com a minha fonte. O mesmo procedimento para que o voltímetro 3, né, e o voltímetro 2 eu vou manter, né, nesta posição mesmo, né, na posição horizontal. Agora eu posso fazer a ligação, né, desses elementos com o meu circuito. Né? Então com a ferramenta, né, wire, com o meu cabeamento, início e fim, início e fim, e assim por diante, interligando, né, todos os terminais para que se faça a medição da tensão. Vou refazer aqui que eu fiz uma conexão errada. E agora sim, né? E muito importante, né, não deixe de ir salvando, né, as suas modificações, né, para que você não perca o seu trabalho. Eu vou fazer alterações também na instrumentação, né, de forma a obter um melhor resultado com mais dígitos e também alterar o modo de precisão, né, e também a forma de medição, né, e qual a grandeza que eu quero que realmente seja exibida. Então, né, cada instrumento que eu quiser fazer alteração, eu seleciono e vou até a ferramenta. Eu vou trocar, né, o meu voltímetro para que me informe o valor máximo, né, o valor de pico, o valor de amplitude. Eu vou querer também, né, que seja marcada a média de 100 valores. Né? Então, ao invés de fazer uma média de 30 para que ele me mostre o resultado, ele vai ter um melhor resultado fazendo uma média com 100 valores. Eu também vou fazer a alteração indicando que a precisão do meu instrumento seja de 4 dígitos. Vou proceder à mesma modificação com o outro instrumento. Né? Eu poderia, né, ter utilizado apenas um, né, feito todas as alterações, né, e também dado um Ctrl+C, Ctrl+V no meu bloco, né, no meu elemento. Mas é interessante, né, no começo você ir pegando os macetes né, e as características de cada um dos componentes, né, entendendo, né, aquilo que você tem que realmente fazer de alteração, né, para que você domine, né, de vez o aplicativo. Então aqui está faltando só o média 100. Bom, com isso, né, eu já vou obter então um melhor resultado na hora que eu for visualizar aqui, né, o meu circuito, né, em simulação. Bom, uma outra alteração que eu tenho que fazer aqui também, que eu já estava me esquecendo, é com relação à frequência, né, da minha fonte. Então, com a minha fonte selecionada, eu coloquei aqui a amplitude de 180, mas eu coloquei aqui uma frequência de 0,4 Hz. Eu quero mudar essa frequência para 60 Hz. Né? Então eu posso colocar aqui, próximo aqui do 6, e utilizar aqui o multiplicador, e enfim, eu tenho aqui a minha frequência de 60 Hz para a minha fonte. Bom, então eu posso fazer uma verificação, né, do meu circuito,
tocando aqui, né, no play, né, e executar, tá? E aí eu obtive aqui um resultado aproximado de 180 volts no valor máximo para a fonte, 140 para o meu resistor e 112,8 para o meu capacitor. Então esses são os valores máximos que eu tenho que obter, né, os valores de pico destas tensões, né, quando eu for visualizar o resultado através do plot, né, da função de plotagem, da visualização gráfica, né, dessas funções ao longo do tempo. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou inserir agora esta parte da simulação que é para realmente fazer a visualização de formas de onda. Bom, para buscarmos as formas de onda, né, as funções de plotagem, temos que observar o seguinte. Toda vez que você seleciona o componente, aparecem, né, algumas informações em torno dele. Vamos tentar entender essas informações. Observe que nós temos aqui volt 1, volt 2, volt 1 para 2 e corrente, né, no ponto 1. Bom, qual o significado disso? Volt 1 significa medir a tensão deste ponto 1 para o referencial. Volt 2 deste ponto para o referencial. Volt 1 e 2 seria medir a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2. E corrente 1 seria medir, então, indicar a corrente que está passando pelo ponto 1. No resistor, a mesma ideia, corrente 1, volt 1 e 2, e assim sucessivamente. Então, toda vez que eu quiser medir a diferença de potencial no elemento, eu tenho que usar a opção volt 1 para 2. Então, vou selecionar, né, o volt 1 para 2, e vou mexer aqui na ferramenta e vou indicar que você tem várias configurações aqui, né, mas se você quer visualizar a forma de onda, então vou marcar aqui o mostrar plot e vou ocultar. Vou fazer o mesmo procedimento para o resistor, marcando aqui o volt 1 para 2 e vou até a ferramenta mostrar plot e vou fazer o mesmo procedimento para o capacitor volt 1 2 mostrar plot. Então, desta forma, eu vou exibir, né, formas de onda da tensão, né, na fonte, no resistor e no capacitor. Interessante você observar que elas ficaram identificadas que serão exibidas e cada um já tem uma determinada cor. Então aqui o volt 1 para 2 em verde, né, vai ser a tensão da fonte. O volt 1 para 2 em vermelho será a tensão para o resistor e volt 1 para 2 azul será a tensão no capacitor. Bom, com as tensões, né, então marcadas, identificadas, né, verde aqui vai ser a tensão da fonte, vermelho a tensão do resistor, azul a tensão do capacitor, né, vamos proceder à simulação para visualização das formas de onda. Então toque no play para iniciar a simulação e toque no executar. É interessante que você espere, né, um determinado intervalo de tempo até que o circuito, né, entre, né, realmente na estabilidade, né? Você tem que aguardar um determinado tempo. Eu costumo aguardar, né, 20, 30 segundos, né, em tempo real, né, não em tempo de simulação aqui do simulador, para que o circuito se acomode e aí sim eu possa proceder às minhas análises, né? Eu vou tentar dar um pause aqui estratégico. Deixa eu ver, 1, 2 e quase. Bom, então aqui eu tenho em verde a tensão da fonte, em vermelho a tensão do resistor e em azul a tensão do capacitor. Então, se observarmos, né, o maior valor realmente é o valor da fonte, né? O valor de pico foi dado aqui com o voltímetro em torno de 180 volts. É o que a gente observa mais ou menos aqui no gráfico, né? Se aqui é 0,0, aqui o valor 100, então aqui seria aproximadamente 180. Né? Bom, o valor da tensão no resistor, neste caso, está indicando aqui 140, né, com o voltímetro medindo aqui o valor máximo no resistor. E se observarmos, né, está dando, né, um pouco abaixo do 180, né, e um pouco acima do 100. Então, em torno aí, né, podemos acreditar que está em torno aí de 140. E a tensão no capacitor, né, que é a tensão azul, né, pelo voltímetro, ele marcou aqui em torno de 112 volts. Se observarmos, esse valor está mais próximo aqui do valor de 100. Então podemos concluir aqui que as formas de onda estão correspondentes com os valores máximos, né, os valores de pico indicados pelos instrumentos aqui no nosso circuito.
Vamos supor, né, que você deixe, né, a simulação ocorrer, né, depois de um determinado intervalo de tempo, né, e dê novamente um pause. Eu consegui parar aqui num momento bem estratégico. Vamos observar que imaginando que esse aqui fosse o instante zero da simulação. Não é, porque aqui nós já estamos vendo, né, 40 mili, 50 mili, 60 milissegundos. Mas imagine que esse fosse o instante zero, um momento estático. Observe as formas de onda da tensão no resistor e do capacitor. Obviamente, você pode compreender que essas tensões não estão em fase, porque cada uma está num determinado ciclo ao longo do tempo. Elas não têm um ciclo juntas. Então você pode observar que, supondo que a tensão da fonte esteja nesse momento aqui no zero, a tensão no resistor já estaria de um determinado valor positivo e a tensão no capacitor em um determinado valor negativo. Então, se esse é o seu momento zero, que é o momento zero da tensão na fonte, podemos dizer então que no circuito RC a tensão no resistor está adiantada e a tensão no capacitor ela está atrasada. Este é um conceito bastante importante, um conceito bastante interessante que você só consegue visualizar, através de formas de onda ou se você fizer o procedimento do cálculo manual. Com isso você irá obter, as defasagens, os ângulos, e com isso você também conseguirá compreender, essa questão do adiantado e do defasado. Você poderia pensar, mas espera aí, o capacitor está atrasado? Ele não está na frente da minha tensão verde, da minha tensão da fonte? Não, porque da esquerda para a direita é o eixo do tempo. Então quer dizer que se esse é o instante zero e o capacitor, está passando pelo zero algum tempo depois, significa então que, como ele passou um tempo depois, esta onda está na verdade atrasada e não adiantada. Se pudéssemos voltar no tempo, antes aqui do eixo, esse ponto aqui do resistor não é o valor inicial estaria aproximadamente neste ponto, ou seja, adiantado, o instante zero da tensão no resistor estaria antes do ponto da fonte de tensão. Com isso, então, podemos concluir que realmente a tensão está adiantada e no resistor está adiantada e no capacitor ela está atrasada. Bom, agora eu quero fazer marcações de corrente e temos que ficar muito atento porque cada simulador funciona de uma forma. E tem alguns detalhes que são bem interessantes, são relevantes, para essa simulação. Como eu já mostrei anteriormente, ao tocar no elemento, assim que você o seleciona, você tem algumas opções. Volt 1, Volt 2, Volt 1 para 2 e corrente 1. Bom, o referencial da corrente é sempre entrando no ponto 1. Então vamos supor que eu queira marcar esta corrente, a corrente 1. Então eu marcaria aqui no plot e vou marcar aqui o indicador. Observe que o sentido da corrente considerado para esta marcação de corrente é o sentido contrário, do real da fonte, porque a fonte irá fornecer, a corrente para o circuito aqui. Se você pegar, por exemplo, aqui no resistor e marcar a corrente, fazendo o mesmo procedimento, você verá que a corrente está marcada para lá. Então é como se a corrente começasse inicialmente para cá e para lá? Não. A questão é o referencial. Então a marcação do elemento, quando você quer visualizar o plot da corrente, ele sempre considera a corrente entrando no ponto 1 do elemento em questão. Ponto 1, ponto 2 deste elemento. Então ele vai considerar este sentido de corrente. Então, ao analisar, você tem que ficar muito atento, porque senão você estará analisando uma corrente completamente invertida, de 180 graus. E isso irá confundir a sua análise, com relação a estar adiantado ou atrasado. Bom, então eu vou desmarcar aqui na minha corrente, inicialmente aqui no resistor. Vou desmarcar aqui também, o indicador da corrente na minha fonte, e vou desmarcar também a tensão nos outros elementos. Vou tirar da plotagem tanto a tensão do capacitor quanto a tensão do resistor.
né? E vou marcar agora não a corrente então da minha fonte, já que ela terá um sentido contrário, né, ao desejado. Vou marcar aqui no cabeamento, né? E aí sim eu teria o sentido correto da minha corrente, né? A corrente entrando por este elemento e saindo, né, para passar pelo resistor, o capacitor e retornar, né, a nossa fonte aqui. Então, com o meu cabeamento selecionado, vou indicar que eu quero mostrar, né, o valor da corrente. Se você tiver dúvida, pode marcar aqui o indicador. Agora sim, nós temos como visualizar aqui a tensão e a corrente apenas na nossa fonte de alimentação. Bom, você deve observar que inicialmente, né, tensão e corrente na fonte estão em fase. Só que isso vai mudando, né, vai ocorrendo uma defasagem em função da presença do capacitor, né? Então você deixando agora sim, né, uma simulação, né, com um tempo um pouco mais elevado, né? Depois que ocorre aqui a acomodação, né, no 140 volts e a tensão no capacitor aqui em 112, você pode dar uma pausa para poder avaliar com mais calma, né, o seu circuito. Então eu dei uma pausa aqui para que possamos avaliar, né, os nossos resultados. Bom, você tem aqui a forma de onda vermelha indicando a corrente, né, que está passando pela fonte, e você tem aqui a tensão da fonte do ponto 1 para o ponto 2. Bom, então neste momento você tem que analisar então se a corrente ela está adiantada ou ela está atrasada. Bom, se você imaginar que este é o ponto zero, né, o momento zero, né, subindo da tensão, a corrente já está com um valor, né, mais elevado. Então isso significa que a corrente está adiantada, né, com relação à tensão. E isso é uma característica do circuito capacitivo. Bom, nós podemos agora fazer as alterações para que possamos visualizar também, né, tensão e corrente no resistor e tensão e corrente no capacitor. Bom, então agora eu vou, né, desmarcar aqui, né, a tensão da minha fonte, né, e eu quero marcar agora a tensão no resistor. Bom, eu posso desmarcar a corrente neste ramo e marcar a corrente neste ramo, ou ainda marcar a corrente no próprio elemento, né? Neste caso não fará diferença porque o circuito é um circuito em série, né? A corrente que passa aqui é a mesma que passa no resistor? Exatamente. A corrente que passa pela fonte é a corrente que passa pelo resistor e que também passa pelo capacitor. Apenas para manter aqui o padrão, né, nos elementos passivos, sempre, né, eu vou indicar a corrente através dos próprios elementos. Então eu vou desmarcar a corrente aqui no fio, né, no nosso cabeamento. Vou desmarcar aqui e vou marcar diretamente no componente, né, no caso aqui o resistor. Então observe que aqui eu tenho uma tensão do ponto 1 para o ponto 2 e vou analisar a corrente, né, passando pelo resistor, né? Então procedendo agora aqui a nossa simulação, né, vamos analisar agora aqui o resultado. Primeiramente você poderia imaginar o seguinte: poxa, mas eu acabei de marcar a corrente e acabei de marcar a tensão, onde é que estão esses elementos? Bom, o que acontece na verdade é que no resistor, né, tanto corrente quanto tensão, elas estão em fase, né? Então as duas formas de onda estão sobrepostas no mesmo sinal. Bom, mas como você pode garantir que as duas estão ali? Bom, primeiro que você tem aqui no eixo Y do lado esquerdo a marcação de tensão e do lado direito você tem a marcação de corrente. Como forma de onda vermelha, né, ele está marcando aqui I16 e como forma de onda verde, ele está marcando aqui a forma de onda da tensão no resistor. Então, as duas formas de ondas elas estão sobrepostas, indicando que a tensão e a corrente no resistor estão em fase. Bom, finalmente vou analisar aqui a tensão e a corrente no capacitor. Então, eu vou desmarcar, né, as características aqui do resistor, desmarcando aqui a corrente, né, não vou querer mais visualizá-la. Não vou marcar também a tensão do resistor, mas vou fazer o procedimento agora marcando a corrente no capacitor e também a tensão neste elemento.
né? Com isso, agora eu posso analisar aqui tensão e corrente neste capacitor. Então, procedendo aqui à simulação, vamos executar, né, e aguardar um tempo de acomodação, né, aqui até que o capacitor atingiu em torno aqui de 112,8 volts, né? Eu vou tentar parar aqui de forma estratégica. Bom, nós temos aqui a tensão no capacitor, né, é a forma de onda vermelha, né? E a corrente é a forma de onda verde. Bom, eu vou dar mais um play, deixar ele simulando mais um tempo, né, para que nós possamos aqui obter um momento interessante para poder verificar a questão, né, de atraso, né, de tensão, corrente, né, neste sentido aí. Pronto, agora sim eu consegui um ponto bem relevante. Se considerarmos que isso é um instante zero, né, para a representação estática, observamos aqui a tensão em vermelho, a tensão no capacitor. E observamos o seguinte: quando a tensão está no zero, a corrente está no máximo, ok? E quando a tensão está no máximo, a corrente está no zero. O mesmo ocorre neste ponto, neste ponto, neste ponto e assim por diante. Bom, então nós podemos garantir que, na verdade, né, a corrente no capacitor ela está adiantada, né? E isso é uma verdade, né? Todo capacitor, primeiro, né, ele se carrega, né, com a corrente e depois é que aparece a tensão sobre ele. E como nós temos, né, um circuito com uma fonte alternada, né, a cada ciclo, né, nós temos uma carga e descarga do capacitor, alternando também tensão e corrente neste elemento, né? Bom, então com isso a gente consegue visualizar aí, né, tanto tensão e corrente na fonte, tensão e corrente no resistor e tensão e corrente no capacitor, fazendo uma análise completa, né, do circuito RC ao longo do tempo, né, utilizando aí as formas de onda senoidais, né, e a ferramenta, né, o Electric Circuit Studio, né, o ECS, como um instrumento para a visualização dessas formas de onda. Bom, com relação a esse tipo de simulação, né, de um circuito RC série analisando as formas de onda no tempo. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.